Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Copa do Brasil. Corinthians e Vasco da Gama classificados para a fase semifinal da competição, engordando suas contas bancárias em R$ 9.450.000, que é a premiação para o clube chegar na fase semifinal da milionária Copa do Brasil. No tempo normal, Corinthians 3, Juventude 1. No tempo normal, Atlético Paranaense 2, Vasco da Gama 1. A decisão aqui, em Curitiba, foi para os pênaltis. Nos pênaltis, Vasco 100%. 5 cobranças, 5 gols. Atlético Paranaense, 5 cobranças, 4 gols. 5-4 para o Vasco. O Vasco, portanto, chegando à fase semifinal da Copa do Brasil. Lembrando que nesta quinta-feira teremos as outras duas partidas de volta pelas quartas de final. Daqui a pouco eu falo dos jogos desta quarta-feira. Jogos de quinta-feira, confirmando, 15 para as 10 da noite. Atlético Mineiro e São Paulo. No Morumbi, no jogo de ida, deu Galo 1-0. Então o Atlético joga em casa e pelo empate. O São Paulo tem que vencer o jogo por 1 gol de diferença na casa do Galo, para levar a decisão para os pênaltis, ou então por 2 ou mais gols no tempo normal, para garantir a vaga nos 90. Flamengo venceu em Salvador por 1-0. Joga em casa agora por qualquer empate para alcançar a fase semifinal da Copa do Brasil. Bahia tem que vencer por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou então por 2 ou mais gols para garantir a vaga nos 90 minutos. Quem passar de Flamengo e Bahia pega o Corinthians na fase semifinal. Então aqui, pessoal, um desses três aqui vai ser finalista da Copa do Brasil. Flamengo, Bahia ou Corinthians, um dos três vai ser finalista. Dos três aqui, Vasco da Gama esperando Atlético Mineiro ou São Paulo. Vasco, Atlético Mineiro ou São Paulo, um desses três aqui vai ser finalista da Copa do Brasil. Deixa eu voltar aos jogos desta quarta-feira. Deixa eu começar com a classificação do Corinthians. O jogo começou mais cedo, 9 da noite, na Neoquímica Arena. O Juventude havia vencido em Caxias do Sul por 2-1, jogava, portanto, em vantagem na casa do Corinthians, porque qualquer empate daria ao Juventude a vaga para a fase semifinal. O Ángel Romero fez 1-0 para o Corinthians. Aí deu o gol de empate do Juventude. O Lucas Barbosa acabou marcando o gol. Só que, na revisão do vídeo, o VAR acabou chamando o árbitro da partida, o árbitro acabou anulando o gol do Juventude, aliás, bem anulado o gol do Juventude, porque o Lucas Barbosa fez falta no goleiro Hugo Souza, que tinha a bola no seu domínio, agachado, bola no seu domínio. O Lucas Barbosa acabou chutando a bola e as mãos do goleiro, então falta, gol bem anulado. Só que na sequência, pessoal, teve gol do Juventude. Aí foi gol contra do Hugo Souza, do goleiro. Só que para mim, houve falta dupla do Zé Marcos, que foi quem dividiu com o Hugo Souza. Porque quando é uma cobrança de escanteio, quando o escanteio é cobrado pelo Juventude, naquela confusão da área, para mim, o Zé Marcos empurra o Fagner. Ele empurra o Fagner e fica livre para dividir com o Hugo Souza. E para mim ele comete falta também no goleiro. Para mim houve 2 faltas do Zé Marcos, no Fagner e no goleiro Hugo Souza. No campo o juiz marcou o gol, foi chamado pelo VAR. Na revisão do VAR, revisando pelas imagens, o árbitro da partida confirmou o gol do Juventude, que para mim foi irregular. 1-1. 1-1 estava dando ao Juventude a vaga para a fase semifinal da competição. Aliás, que campanha do Juventude. Eliminado pelo Corinthians, mas parabéns ao pessoal da Serra de Caxias do Sul aí, do Juventude, da Papada, porque o Juventude eliminou o Internacional, eliminou o Fluminense e quase eliminou o Corinthians. 1-1 estava dando, portanto, ao Juventude a vaga para a fase semifinal. Até que, aos 37 do segundo tempo, Lucas Freitas fez o segundo gol do Corinthians. 2-1 para o Corinthians, estava levando a decisão para os pênaltis, porque em Caxias o Juventude havia vencido por 2-1. Só que nos acréscimos, a 52 da segunda etapa, o Juventude tomou
o terceiro gol, um gol marcado pelo Ramalho, gol da classificação do Corinthians no tempo normal, Corinthians 3-1 para cima do Juventude. No agregado, Corinthians 4, Juventude 3. 2-1 para o Juventude de Caxias, 3-1 para o Corinthians em São Paulo. Coringão então passa de fase, chegando à sua 9ª semifinal de Copa do Brasil. O Corinthians vai disputar a 9ª semifinal da sua história. Coringão que busca o tetracampeonato da Copa do Brasil. Tricampeão, Corinthians, campeão 1995, bicampeão em 2002, tricampeão em 2009, o Corinthians. Tempo normal, em Curitiba, Atlético Paranaense 2, Vasco da Gama 1. O Vasco venceu em São Januário por 2-1. Furacão devolveu os 2-1 em Curitiba, decisão para os pênaltis. Mas antes de irmos para os pênaltis, tem uma questão muito importante, importantíssima, eu colocaria assim. Porque o Vasco, desde os 41 minutos do primeiro tempo, eu falei, jogou com um jogador a menos. Porque o Ryan, ele acabou sendo expulso, porque realmente ele acerta o braço no Esquivel, então, bem expulso o Ryan. 41 do primeiro tempo, pessoal. Lembrando que o Furacão já havia feito 2 gols antes da expulsão do Ryan. O Coelho marcou 16, o Zapelli 31, 2-0 para o Furacão e aos 41 foi expulso o Ryan. E já com um jogador a menos, o Vasco fez o seu gol. 44 do primeiro tempo, o Vegete marcou. 2-1 para o Furacão no primeiro tempo. Na segunda etapa ninguém fez gol, continuou 2-1 para o Atlético Paranaense, o Vasco durante todo o segundo tempo com o jogador a menos, e mesmo assim foi heróico, foi brilhante o Vasco da Gama. Porque realmente, com o futebol atual, futebol de muita força, de velocidade, de intensidade, um futebol atlético, não querendo fazer nenhum trocadilho com o Furacão aí, mas de porte físico, Atlético na questão do porte físico, sustentar um tempo inteiro com um jogador a menos, realmente, olha, parabéns ao Vasco. Levou a decisão para os pênaltis. Nos pênaltis foi mais competente que o Atlético Paranaense. Por quê? Os 5 jogadores do Vasco que cobraram fizeram gol. Esforça, Puma Rodrigues, Vitor Luiz, Matheus Carvalho e Vegete. Vegete fez o gol da classificação, o gol da vitória. Gol que colocou o Vasco na fase semifinal. Para o Furacão bateram, pela ordem, Pablo, Mastriani, os 2 fizeram o gol. Aí o Canóbio que errou, Léo Jardim defendeu. Madison e João Kuski marcaram para o Furacão. Portanto, das 5 cobranças do Atlético, uma desperdiçada pelo Canóbio. Furacão fora da fase semifinal, assim como o Juventude. Então, Corinthians e Vasco da Gama classificados para a fase semifinal. O Vasco vai disputar a sua 8ª semifinal de Copa do Brasil. Vasco busca o bicampeonato, foi campeão em 2011. Confirmando então, nesta quinta-feira tem Atlético Mineiro e São Paulo, o Galo joga pelo empate, tem Flamengo e Bahia, o Flamengo joga pelo empate. Quem passar de Galo e São Paulo pega o Vasco na semifinal. Quem passar de Flamengo e Bahia pega o Corinthians na fase semifinal da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco da Gama seguem, avançam na competição, já estão entre os 4 melhores da Copa do Brasil 2024. Tchau!